Durante os 2 dias de sessões da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que debateriam projetos de lei que anistiam os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes e restringem os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal, o deputado Marcel Van Hatten expôs o sofrimento das pessoas presas injustamente e a hipocrisia perversa dos parlamentares de extrema esquerda que desumanizam e perseguem pessoas meramente por discordância política. Na sessão que era destinada ao projeto da anistia, o deputado condenou a atitude de colegas que chegaram a destratar a viúva e as filhas órfãs de Clériston Pereira da Cunha, que morreu no cárcere porque o ministro Alexandre de Moraes não se deu ao trabalho de ler os pedidos de soltura que se acumulavam em sua mesa. Van Hatten disse: "Eu ouço aqui a deputada Érica Cocá e o deputado Chico Alencar, deputados que dizem defender os direitos humanos, mas eles não conseguem, infelizmente, enxergar nessas pessoas que estão aqui seres humanos. Eu percebo que eles não conseguem olhar nos olhos da Jane, não conseguem olhar nos olhos da Ana Luísa, da Clésia e dos demais familiares, porque eles só conseguem ver neles bolsonaristas. A esquerda não enxerga nessas pessoas seres humanos. Só merece direito humano quem é de esquerda, de preferência quem é baderneiro, quem quebra tudo, quem é bandido, como Lula, o chefe maior que subiu a rampa. Deu no brasileiro de bem, honesto, cristão, a maior revolta, vê-lo, líder maior da nação, subir a rampa do Palácio do Planalto." O deputado explicou o grau de injustiça que vem sendo imposto aos presos políticos. Não foi por acaso que aconteceu o 8 de janeiro, com todos os seus excessos, inclusive, sim, com todas as depredações que precisam individualmente ser averiguadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República e todos os envolvidos nessa farsa decidiram não individualizar a conduta e mandar todos para a cadeia no atacado, inclusive muitos que nem sequer estavam em Brasília. A sessão, que deveria ter votado a anistia, foi suspensa e o debate foi postergado para depois das eleições, ignorando o sofrimento das pessoas que continuam presas e sujeitas a medidas absurdas. Na sessão seguinte, Van Hatten retomou o tema dizendo: "Eu lamento que o tema da anistia não pôde ser incluído na pauta hoje. Eu faço questão de dizer isso na presença das famílias das vítimas do 8 de janeiro e de tantas outras vítimas de perseguição política no Brasil que nos acompanham online, porque é lamentável que barganhas políticas estejam se sobrepondo a um tema que é humanitário. Isso é lamentável." O deputado lamentou que o sofrimento dos perseguidos políticos esteja sendo usado para barganhas políticas e alertou sobre as estratégias da extrema esquerda. Ele disse: "Eu queria lembrar que a esquerda, por mais abjeta que seja sua manifestação contrária aos direitos humanos dessas pessoas, está fazendo a parte dela. Essa esquerda marxista, radical, ligada ao governo, os petistas, o pessoal do PSOL, essa turma não olha, como eu disse ontem na minha fala, essas vítimas como seres humanos. Só vê adversários ou até mesmo inimigos políticos que precisam ser eliminados. Na democracia você tem adversários, você os vence no debate, você tem oponentes, mas você não tem inimigos a serem eliminados. Isso existe em ditaduras ou em quem tem mentalidade ditatorial. Mas a esquerda está fazendo, lamentavelmente, a sua parte." Van Hatten lamentou: "Quando vemos que a discussão da presidência da casa acaba fazendo com que as pessoas sejam reféns de uma vontade política mesquinha, pequena, não só do atual presidente da Câmara, mas também de outros candidatos à presidência que estão aqui obstruindo, isso nos deixa muito tristes, porque todos eles deveriam estar junto conosco pela democracia e contra o que a esquerda está fazendo hoje no Brasil."
Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhora presidente, vem acompanhando aqui os debates. É sofrido ouvir
sinceramente, diante das vítimas do 8 de janeiro, a esquerda, os petistas, deputados e deputadas, é sofrido ouvir tanta insensibilidade. Está aqui a esposa do Clesão, Dona Jane, suas filhas, Késia, Ana Luísa. Está aqui também a esposa do Jorginho, que segue preso, Clesão morto na Papuda, Jorginho segue preso, sofrendo, inclusive, mentalmente com isso. E ouço aqui a deputada Érica Cocai, deputado Chico Alencar, deputados que dizem defender os direitos humanos, mas eles não conseguem, infelizmente, enxergar nessas pessoas que estão aqui seres humanos. Eu percebo que eles não conseguem olhar nos olhos da Jane, não conseguem olhar nos olhos da Ana Luísa, da Késia e dos demais familiares, porque eles só conseguem ver ali bolsonaristas. A esquerda não enxerga nessas pessoas seres humanos. Só merece direito humano quem é de esquerda. De preferência, quem é baderneiro, quem quebra tudo, quem é bandido. Como Lula, chefe maior que subiu a rampa e que justamente deu no brasileiro de bem, honesto, cristão, a maior revolta que podia ter de ver o líder maior da nação subir a rampa do Palácio do Planalto. Não foi por acaso que aconteceu o 8 de janeiro com todos os seus excessos, inclusive, sim, com todas as depredações que precisam individualmente ser averiguadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República e todos os envolvidos nessa farsa decidiram não individualizar a conduta e mandar todos para a cadeia no atacado, inclusive muitos que sequer estavam em Brasília. Eu fui a Papuda, deputado Chico Alencar e deputada Érica Cocai, e me sensibilizei com os seres humanos que lá estavam, presos injustamente. Eu quero saber se vossas excelências foram a Papuda visitar honestos, porque eu sei que bandidos vocês visitam. Estupradores e assassinos têm a solidariedade de vocês. Cesare Batista, a dama do tráfico e tantos outros têm os apertos de mão da esquerda brasileira. Mas estes que estão aqui, seres humanos, que têm os seus direitos humanos vilipendiados pela esquerda e por Alexandre de Moraes, não merecem nem um olhar de compaixão. Por isso, contra a retirada de pauta, senhora presidente, e que se vote logo uma anistia, que nem deveria ter esse nome, porque crime nenhum esses seres humanos cometeram. Obrigado, senhora presidente. Tema, mas eu quero iniciar parabenizando Vossa Excelência. Vem fazendo um trabalho hercúleo aqui para andar a pauta CCJ de acordo com aquilo que a senhora mesma se comprometeu, inclusive como deputada federal eleita pelo povo de Santa Catarina e pelo povo que quer ver esta pauta das decisões monocráticas avançar e outras relativas ao STF, mas também a pauta da anistia. Quero congratulá-la, congratular também o deputado Rodrigo Valadares. Faz questão de usar essa prerrogativa que tenho como relator dessa PEC para tratar deste outro assunto da anistia, porque ele acabou saindo, digamos assim, apesar de não ter sido incluído ainda como extra pauta, mas saído da intenção de votação no dia de hoje, porque apesar de estar completamente envolvido com o tema da PEC 8 e entender que ele é urgente e precisaria já ter sido aprovado, eu lamento que o tema da anistia, deputado Valadares, não pôde ser incluído na pauta hoje. Eu faço questão de fazer isso uma vez que as famílias aqui das vítimas do 8 de janeiro e de tantas outras vítimas de perseguição política no Brasil que nos acompanham online, eu faço questão de dizer isso na presença de todas essas pessoas, porque é lamentável que, como Vossa Excelência mesmo disse, deputada Caroline de Tone, barganhas políticas estão se sobrepondo a um tema que é humanitário. É lamentável. O que nós estamos vendo, na verdade, é nada muito diferente daquilo que o Hamas faz, que grupos terroristas fazem. Utilizarem-se de reféns para tentar obter benefício político. Isso que nós estamos vendo acontecer com os presos do 8 de janeiro e tantos outros que estão sendo agredidos nos seus mais básicos direitos humanos. Então, para concluir, senhora presidente, só queria lembrar que a esquerda
por mais abjeta que seja a sua manifestação contrária aos direitos humanos dessas pessoas, ela está fazendo a parte dela. A esquerda, essa esquerda marxista radical, ligada ao governo, os petistas, o pessoal do PSOL, essa turma não olha, como eu disse ontem na minha fala, a essas vítimas como seres humanos. Só veem adversários ou até mesmo inimigos políticos que precisam ser eliminados. Na democracia você tem adversários, você vence no debate, você tem oponentes, mas você não tem inimigos a serem eliminados. Você tem em ditaduras ou em quem tem mentalidade ditatorial. Mas a esquerda está fazendo, lamentavelmente, mas está fazendo sua parte, impondo uma séria obstrução. O que eu não queria ver acontecer, e infelizmente aconteceu ontem, deputado, foi a finalização da reunião por ordem de Arthur Lira ao encerrar a ordem do dia. Então eu preciso fazer essa manifestação, porque todos nós aqui estamos fazendo todo o nosso esforço para fazer andar, para votar, para que as famílias tenham a necessária justiça por meio da anistia. Mas quando a gente vê que a discussão da presidência da casa acaba fazendo com que as pessoas sejam reféns de uma vontade política mesquinha, pequena, não só do atual presidente da Câmara, mas de outros candidatos à presidência que estão aqui obstruindo, isso nos deixa muito triste, porque eles deveriam todos estar junto conosco pela democracia e contra o que a esquerda está fazendo hoje no Brasil. Era esse meu desabafo, senhor presidente. Como relator da PEC 8, eu saúdo todos os deputados que vão debater esse projeto, que é fundamental para reequilibrarmos os poderes. É apenas um passo, há muitos outros sendo dados nas alterações à Constituição necessárias para que o STF seja reenquadrado dentro das suas funções constitucionais, nada mais, nada menos do que isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bom, senhora presidente, deputada Carolina Gittoni, mais uma vez eu agradeço a confiança, Vossa Excelência, também o deputado Felipe Barros, líder da oposição, em designar-me tão nobre tarefa. Tarefa, deputado Sanderson, que é de aprimorar o nosso quadro institucional num momento de degeneração causado justamente também por decisões monocráticas como as que frequentemente vemos ser tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou, melhor dizendo, por ministros individualmente. Por que precisamos tratar desse tema? Porque, repito o que disse durante a leitura do meu relatório, este parlamento precisa se impor dentro daquilo que lhe é competente. O artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, inclusive, nos dá o mandamento, é o dever de resguardar as nossas funções legislativas. Aliás, farei questão aqui de recitá-lo verbis. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 11, deputada Carol Gittoni. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Então, nesse momento, o que estamos fazendo ao apresentar esse relatório e fim da discussão, e ouvidos todos aqueles que se pronunciaram, o que fazemos aqui é tão somente zelar pela nossa atribuição legislativa. 513 deputados deliberam sobre uma matéria, depois de passar pelas comissões, seja permanente, seja eventualmente especial e temporária, seja a própria Comissão de Constituição e Justiça, plenário, depois o mesmo no Senado da República. Obviamente não 513 membros, mas 81. Deliberada a matéria nas duas casas, às vezes, regressa o tema à discussão na casa iniciadora, no exemplo que dou, a Câmara dos Deputados, por alteração da casa revisora. É encaminhada a sanção presidencial. O presidente sanciona ou veta? Às vezes veta. Digamos que vete, o Congresso Nacional, em sessão convocada para deliberar sobre o veto, decide derrubar o veto. E após todo esse trâmite,
respeitado o devido processo legislativo, que, é preciso dizer, às vezes nem a própria casa respeita. É algo que nós precisamos voltar a considerar nas nossas manifestações no plenário e também na própria Comissão de Constituição e Justiça. O retorno à normalidade do processo legislativo na Câmara dos Deputados. Depois de todo esse processo concluído, um único ministro recebe uma demanda para declarar aquela legislação aprovada, repito, seguido todo o trâmite do devido processo legislativo. Um único ministro decide, monocraticamente, anular o que o parlamento, representante da soberania popular pelo voto do cidadão brasileiro, ou melhor, dos mais de 200 milhões de cidadãos, claro que não todos eleitores, mas mesmo os que não o são, estão representados por este parlamento, um único senhor desfaz essa decisão, senhor ou senhora. Isso não é razoável, não direi nem que não é correto, não é razoável. É por isso que a PEC 8 se faz necessária como um primeiro passo, eu diria, inclusive, porque há muitas outras decisões monocráticas que escapam à abrangência desta excelente proposta do senador Oriovisto Guimarães, assinado por outros 31 senadores. Há muitas outras decisões monocráticas que precisariam ser atacadas. Eu quero, porém, senhor presidente, antes de encerrar aqui e encerrarmos também os trabalhos dessa comissão, dizer que o tema específico da PEC 8 acabou aparecendo nas falas de muitos parlamentares, mas o grande tema abordado aqui, durante essa reunião, apesar de não ter sido apreciado o projeto, foi o tema da anistia aos perseguidos políticos brasileiros de hoje, e também incluídos entre esses perseguidos os presos do 8 de janeiro. E eu tenho só duas considerações a fazer e muito breves. Eu informei inclusive a deputada Érica Cocai que eu faria referência a ela antes que saísse, para que, se porventura quisesse permanecer para me ouvir, ela ficasse à vontade para eventualmente até responder. Ela infelizmente não está mais aqui, mas também não é nada grave o que direi, é apenas uma observação que considero absolutamente pertinente e reparadora às observações que muitos parlamentares da esquerda fizeram contra os parlamentares de direita, ou até nem de direita, mas que têm empatia por aqueles que são hoje perseguidos políticos. Deputado Sanderson, a deputada disse que há aqueles aqui que se utilizam da dor dos presos políticos. Eu quero, deputada Érica Cocai, em primeiro lugar, repudiar profundamente essa frase. Se há quem faça isso, não é meu caso. Eu não me utilizo em nenhum momento da dor de ninguém, porque isso seria oportunismo político, seria hipocrisia. Eu não sei o que a deputada sente quando vê alguém sofrendo injustiça. Eu posso só imaginar, mas eu não posso sentir o que ela sente. Mas eu sinto a dor. Eu não me utilizo da dor de ninguém. Eu sinto a dor da Jane quando ela, aos prantos, grita aqui que seu marido falecido não era criminoso. E não há nenhuma prova, em nenhum momento de todo o seu processo, que criminoso fosse. Porque a própria Procuradoria-Geral da República pediu a sua soltura em setembro de 2023, não por causa da sua comorbidade, que foi informada já desde a sua prisão. A PGR pediu, deputada Carol de Tônia, a soltura do Clesão, porque ele não oferecia risco à sociedade e não havia provas de que ofereceria risco no seu processo. É isso que está na manifestação do Procurador-Geral da República. Não é em virtude da sua comorbidade. E ainda assim Alexandre de Moraes injustamente manteve Clesão preso por quase 2 meses até que viesse a falecer. Então eu repito à deputada Érica Cocai, eu não sei o que a senhora sente diante dessa injustiça. Eu não posso julgar, eu não posso me colocar no seu lugar. Eu posso imaginar
e infelizmente eu não imagino coisas boas pelas formas como não só a senhora Érica Cocai, mas tantos outros se pronunciaram. Mas eu posso dizer o que eu sinto, e eu sinto a dor, e confesso aqui, admito, que quase chorei sentado na cadeira ao lado do Sanderson, quando eu vi aos prantos a Jane, viúva do Clesão, tentando se defender do deputado Túlio Gadelha, a quem também eu quero respeitosamente nesse momento me dirigir, ainda que não esteja presente, e lamento que eu não o tenha feito, talvez até desrespeitando o regimento no momento em que estava aqui, porque não me ocorreu dizer o que eu direi agora ao deputado Túlio Gadelha nesse momento. Deputado Túlio Gadelha, a única coisa que eu lhe peço, e não é nenhum pedido difícil de ser cumprido, poderia pedir, inclusive, que o senhor pedisse desculpas a Jane, que eu acho que é o mínimo que ela mereceria diante das acusações feitas aqui de que seu marido é um criminoso, um golpista, desrespeitando a dor não só de Jane, viúva, mas também das suas filhas. Não vou fazer isso. Não tenho mais nada a pedir ao deputado Túlio Gadelha e espero que ele aceite o que eu pedirei agora, porque é exatamente o mesmo que a viúva Jane lhe pediu. Dê oportunidade a Jane de tomar um café com você para contar a sua situação. Só isso que ela pediu, eu pedi para ver o vídeo de novo. E no meio dos prantos ela encontrou força, não para admoestá-lo mais, ou criticá-lo mais, ou até ofendê-lo, não. No meio dos prantos, convidou Vossa Excelência para tomar um café para apresentar a situação. E isso, para mim, senhora presidente, é o que mais me chama a atenção. Que parece que muitos não querem ver, não querem escutar, não querem ouvir. E faço questão de dar esse depoimento porque eu fui um desses. Quando fui visitado no meu gabinete, o deputado Sanders esteve comigo ainda no mês de janeiro de 2023 pela Gabriela, que é filha do senhor Ritter, senhor Miguel Ritter. Estiveram no meu gabinete ela e seu irmão Rafael com o deputado Sanderson, e eu fui um dos que disse, eu quero ver com meus próprios olhos, porque pelas imagens nós vemos a depredação, nós vemos a destruição, e realmente, sem a individualização da conduta, parece que todo mundo chegou lá para vandalizar, para quebrar. Foi essa imagem não só que circulou pelo Brasil todo e continua empregada nas mentes da maior parte das pessoas que não se interessaram em ver a fundo o processo, como também é o que está impregnado na mente do mundo todo. E a esquerda está usando isso, porque eles são bons na narrativa, na comunicação, na manutenção de um discurso mentiroso. E que talvez o deputado Túlio Gadelha, talvez, eu quero dar-lhe esse benefício da dúvida, talvez ele não tenha ainda refletido o suficiente. Então, o único pedido que eu lhe faço, deputado Túlio, e eu faço questão de ligar no seu gabinete, eu farei isso, para marcar o dia do café que o senhor, se aceitar este pedido da viúva Jane, vai tomar com ela e com suas filhas, para que elas possam lhe explicar o que aconteceu e o que sentiram, porque eu tenho plena convicção de que ainda que você tenha uma visão distorcida da situação toda, ao ouvi-las, vai sair, se tiver honestidade intelectual, com outra percepção sobre o que aconteceu no 8 de janeiro e sobre essa profunda perseguição política que está acontecendo no Brasil. Retornando, portanto, senhora presidente, concluindo ao tema que nos trouxe a essa reunião, que é a PEC 8. Nos trouxe essa reunião depois de uma reunião tensa ontem, muito bem conduzida por Vossa Excelência, em que tentamos aprovar o projeto da anistia. É graças a Carol de Tone, aliás, que estamos nessa Comissão de Constituição e Justiça tratando desses temas do STF e do tema da anistia. E, infelizmente, há muita sabotagem, inclusive do presidente da Câmara e dos demais candidatos à presidência, qualquer um deles, Antônio Brito, Elmar Nascimento, Hugo Mota ou Arthur Lira, mais do que os demais, mas qualquer um deles, se decidir hoje, pauta-se a anistia, convicto estou de que seria pautado. Qualquer um deles, pela força política que tem na casa. Mas nenhum deles até o momento está fazendo, porque infelizmente, assim como terroristas fazem reféns para obter benefício político, também aqueles que estão interessados mais na mesquinhez do pequeno poder, ainda que o de presidente da Câmara seja um poder relevante, todos esses têm mais interesse
em mantê-los como moeda de troca, esses reféns, para suas candidaturas, e não garantir ao Brasil que tenhamos paz e equilíbrio novamente. No entanto, senhora presidente, ainda que não tenhamos conseguido debater a anistia e aprová-la agora, conseguimos avançar num outro tema que é fundamental, que é a PEC 8. Precisamos acabar com as decisões monocráticas de ministros que passam por cima do Parlamento da República Federativa do Brasil. E hoje foi dado um passo significativo. Não tardará para que esse projeto, essa proposta seja aprovada, e quero comemorar essa promulgação em breve, junto com a presidente Carol de Tone, junto com o senador Oriovisto, com o líder da oposição, Felipe Barros, que relatava essa matéria até que me fosse incumbida essa missão, e junto com todos os brasileiros, não só da oposição, que querem de fato um Brasil pacificado. Muito obrigado, senhora presidente, e uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Marcelo.